adorar a Ti, enaltecer e engrandecer o Seu nome, Senhor Deus, e gratos somos por isso. O que nós pedimos essa manhã é que o Senhor nos visite e fale conosco, que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco essa manhã, ó Deus. Que os nossos ouvidos estejam aguçados, Senhor Deus, a tudo quanto vier diante do Seu trono, para a Sua igreja, para as nossas vidas, Senhor Deus, nessa manhã. Por isso, ó Pai, fala conosco, nos ajuda a nos manter no caminho, a vir para o caminho e a não desviar do caminho qual o Senhor tem nos destinado para nós, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos da Sua direção, por isso fala conosco essa manhã. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Todos assentaram no nome de Jesus. Marcos 9, versículo 14, fala da cura de um jovem possesso. A cura de um jovem possesso e a busca de um pai pela vida de um jovem possesso. A busca por um milagre, ela é algo complicado, difícil, porque no meio da busca, na caminhada da busca por um milagre, ou por alguma dádiva do Senhor, por algum auxílio de Deus em nossas vidas, essa busca, o percurso ao que a gente percorre para alcançar essa busca, muitas vezes nos acontecem coisas que vão nos denegrindo, vão nos fazendo mal. São decepções, são angústias, agonias, e principalmente aquilo que os nossos olhos veem. Porque o próprio Pai vai dizer para Jesus que esse jovem está assim desde a sua infância. Então o que o Pai vê todos os dias é um filho ao qual não tem as mesmas características dos filhos dos seus vizinhos, ou as mesmas características de seus irmãos, se caso ele tivesse filhos, outros filhos. Esse garoto é diferente de todas as outras crianças porque ele perdeu toda a sua infância porque Satanás o havia tomado. E na busca desse milagre, esse pai, ele vem recebendo algumas pancadas da vida. E a verdade é que essas pancadas vão esmorecendo a nossa fé. Talvez você já recebeu tantas pancadas na vida que hoje é difícil você crer como cria antes. Não porque você não queira ter fé, mas é porque a vida e a busca pelo milagre que você deseja, pelo milagre que você precisa, vão ser defraudações para você mesmo. E isso hoje é difícil de você assimilar, porque o sofrimento da busca foi tanto que é quando você está de frente para receber esse milagre, a sua fé já não é tanta quanto era antes. E isso é difícil de se perceber, porque o nosso alvo é o milagre e nós esquecemos de nós mesmos quando buscamos por terceiro. Porque a angústia daquele pai era tanta pelo seu filho que padecia, que nessa busca pelo seu filho ele acabava de se esquecer dele mesmo e de renovar a sua fé, porque era através da sua fé que ele iria buscar pelaquele que estava enfermo. E a Bíblia diz que Jesus estava no monte da transfiguração, estava com Pedro, Tiago e João. E literalmente, como se diz hoje no meu Evangelho, o céu estava na terra. Porque a Bíblia diz que o céu estava aberto e estava ali Jesus transfigurado, Elias e Moisés e Deus falando através de uma nuvem, e aqueles homens, Pedro, Tiago e João, estavam vendo isso. Literalmente o céu estava aberto e o céu estava aberto. E logo depois desses homens e com eles Jesus descerem desse momento de graça, desse momento glorioso ao qual os olhos deles puderam contemplar
espetacular, e quando eles chegam ao pé do monte, o que eles veem é um rebuliço, é uma confusão, é uma discussão. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós saímos de um culto, saímos de uma presença maravilhosa do Senhor, e quando chegamos dentro de nossa casa, vemos uma realidade ao qual não condizia ao lugar em qual nós estávamos anteriormente. Mas isso serve para que a gente possa ter entendimento que o servir ao Senhor não nos isenta de tribulações. De estar na presença do Senhor, de sentir a glória do Senhor, de contemplar a graça, a glória de Deus não nos priva, não nos livra de passarmos por tribulação, de momentos e de lugares ruins. Não, nós somos livres. E Jesus, ao chegar ali com esses discípulos, Pedro, Tiago e João, eles se deparam com os escribas interpelando, discutindo com os demais discípulos que ficaram ao pé do monte e não subiram até lá com Jesus. E a discussão era porque eles não puderam expulsar um demônio que se alojava em uma criança, ao qual seu pai foi levar aquele menino para que Jesus pudesse expulsá-lo. Mas como Jesus não estava, ele resolveu deixar os discípulos expulsarem aquele demônio, e os discípulos não puderam expulsar. E quando Jesus chega ao pé do monte, a realidade que ele vê é uns discípulos acuados por uns escribas que os acusavam e discutiam com ele como pode que eles não puderam expulsar esse demônio. E a visão de Jesus é de um pai que está entristecido porque ainda continua com o seu problema ao qual ele trouxe no intuito de ser resolvido. E Jesus pergunta por que eles estão discutindo. E logo esse pai sai da multidão e vem expressar o seu problema para Jesus. Ele diz, olha, eu tenho um filho. E esse filho, ele é possesso por um espírito maligno ao qual coloca mudo. E esse espírito, ele pega o meu filho, lança o meu filho no fogo. E muitas das vezes ele tira o meu filho do fogo e joga na água no intuito de matá-lo. O meu filho cai pelo chão, rola de um lado para o outro, range os dentes e espuma pela boca. E eu trouxe o meu filho para que pudesse ser livre, ser liberto, até os seus discípulos, e eles não puderam fazer absolutamente nada por mim nem pelo meu filho. O sofrimento daquele pai expressado a Jesus naquele momento revela o motivo da confusão a qual estava acontecendo. E Jesus olha para aquele pai e olha para aqueles discípulos que não puderam fazer nada. E vê um garoto possesso em sua frente, um pai agoniado. Essa é a realidade que estava de frente de Jesus. A realidade em qual ele desce e se encontra um pai desesperado ao qual trouxe o seu filho a discípulos. Eu queria abrir um parênteses para que a gente possa entender algo. Porque existem coisas na nossa vida, existem problemas na nossa vida que discípulo algum poderá resolver, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Existem problemas dentro da sua casa que discípulo algum poderá resolver, somente Jesus poderá resolver para você. Não que os discípulos não tenham autoridade nem autonomia de Jesus para que possa resolver, nem inteligência, nem sabedoria no alto em que eles não possam resolver, não. É porque tem particularidades que Jesus precisa tratar com você. E não através de alguém a você, mas Jesus precisa tratar com você. Então existem problemas que eu não preciso, eu não posso, eu não tenho como transferir para alguém para que possa me ajudar ou para que possa resolver para mim, não. Eu preciso clamar a Cristo, aquele que pode resolver o problema. Porque tem problemas na sua vida que só Ele irá resolver. Só Ele irá resolver. Trazendo uma tipologia, Eliseu certa vez
profetizou um filho para uma mulher. Essa mulher não podia ter filho e ele profetizou sobre a vida dela e a mulher teve um filho. Passado algum tempo, aquele menino, debaixo de um sol forte, junto com seu pai, tem uma dor de cabeça e vem a morrer. Essa mulher deixa o seu menino no quarto da sua casa, morto, e sai ao encontro do profeta. No meio do caminho, o moço do profeta Geazi encontra com ela e diz: vai tudo bem com seu filho? Ela diz: vai tudo bem. Vai tudo bem com seu marido? Ela diz: vai tudo bem. Mas quando ela chega de frente ao profeta, ela explica a situação ao qual se encontra a sua família e o seu filho. O que você está querendo dizer, filho? Eu estou querendo te dizer que você precisa trancar a porta do seu quarto em dados momentos, em dados problemas da sua vida e clamar ao seu Deus que te ouve no secreto. Porque tem coisas na sua vida que somente Ele pode resolver. Que somente Jesus pode resolver na sua vida. Jesus, fechando esse parênteses, Jesus, vendo aquele menino, vendo que esse homem trouxe o seu filho para receber essa cura, e ouvindo daquele homem que o seu filho padecia muito, ele então olha para os seus discípulos e diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Até quando eu vou estar no meio de pessoas que não creem como devem crer? Não creem mesmo vendo tudo que já aconteceu, tudo que já foi feito. Quando Jesus diz geração incrédula, nos soa como algo pejorativo, como algo que ele está brigando ou ele está chamando a atenção. Não, mas ele está querendo dizer: vocês já viram tantas coisas, como podem vocês ainda não creem? Vocês já viram eu fazer tantas outras coisas, como pode vocês não crer? Então ele diz: ó geração incrédula, até quando duvidar? E ao terminar essa frase, Jesus diz: traga-me o menino. É como se Jesus estivesse dizendo para o pai assim: olha só, você trouxe e eles não puderam resolver. Você trouxe e ninguém pôde fazer nada. Mas agora entrega para mim. Entrega para mim o seu problema. Entrega para mim a sua angústia. Entrega para mim tudo aquilo que você sofreu. Entrega para mim. Não importa o que você já fez, você está entregando agora na minha mão aquele que pode fazer todas as coisas. Sabe o que Jesus está dizendo para nós essa manhã? É que não adianta você procurar em nada aquilo que você só vai encontrar nele. Ele está dizendo: esquece os seus recursos, abre a sua mão e entrega para mim. Larga as suas forças, as forças dos seus braços, e entrega para mim. Se eles não puderam fazer nada, entrega para mim, porque eu posso. Entrega para mim. Entrega para mim. E muitas das vezes as lutas são tão grandes que nós esquecemos de entregar ao Senhor. De entregar a Ele as nossas angústias. De entregar a Ele os nossos sofrimentos, as nossas petições. De entregar a Ele, começamos a buscar recursos ao qual as nossas mãos alcançam e queremos agir por nossas próprias forças, por nossos próprios intuitos. Mas Jesus essa manhã vem nos dizer: entrega para mim. Aleluia! Entrega para mim. Entrega para mim. Amém. Entrega para mim os seus problemas. Entrega para mim as suas angústias. Entrega para mim os seus problemas. Entrega para mim as suas aflições. Entrega para mim o milagre que você precisa. Entrega para mim. Entrega para mim. Aleluia, Jesus. Em 1 Pedro 5, versículos de número 6.
ao sexo, ele diz, humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu lanço sobre Jesus as minhas ansiedades, ele vem dizendo porque eu devo lançar sobre ele as minhas ansiedades. Porque eu devo lançar as minhas ansiedades é porque ele tem cuidado de mim. Ele está dizendo, não pode lançar sobre mim, porque sobre mim sou eu quem cuido de você. Quando as suas angústias chegam até a mim, eu cuido de você. Quando as suas ansiedades são lançadas sobre mim, eu cuido de você. Lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Se nós formos ver muitos homens da Bíblia que passaram por problemas ou decepções, nós vamos ver que nos momentos mais difíceis eles entregaram ao Senhor. Entregaram ao Senhor o seu problema, entregaram ao Senhor as suas vidas, entregaram ao Senhor os seus mártires, entregaram ao Senhor aqueles que afligiam a eles. Nós vamos ver os homens entregando ao Senhor, não querendo fazer com as suas próprias mãos. Eu falo muito aqui sobre Josafá, porque é uma passagem que me toca muito, porque ele tem uma luta, ele tem algo afligindo a ele, e ele diz, eu não posso contra essa multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu entrego a ti, Senhor, aqueles que vêm contra mim, porque eu sei que o Senhor é quem vai comigo. Aleluia! Nós vemos Davi numa peleja contra um povo, contra um gigante, dizendo que aquela peleja não é dele, mas é do Senhor dos Exércitos. É entregando a peleja a Jesus. É ouvindo Jesus dizer, entrega para mim, e não questionando e dizendo, é sua peleja, Senhor. É entregando a Ele. E nós vemos hoje nós querendo resolver com a força de nossos braços, querendo resolver com as forças do nosso entendimento, que é mínimo, que é raso, e esquecendo de entregar a Deus, que conhece a nós mesmos muito mais do que nós nos conhecemos. Conhece as nossas limitações, conhece as nossas incapacidades, os nossos defeitos. Sabe até onde nós podemos ir. Sabe que não vamos conseguir se quisermos andarmos sozinhos ou resolvermos sozinhos. E muitas vezes tapamos os nossos ouvidos para a frase que diz, entrega para mim. O pai vai buscar o menino. E ir ao buscar o menino, ele vem trazendo aquele garoto. E ele, quando chega perto de Jesus, o menino, o demônio convulsiona e o joga no chão, e o menino cai endemoniado. E ele começa a espumar pela boca, a ranger os dentes, a rolar de um lado para o outro. E agora Jesus não está sabendo só do homem falar, mas Jesus está vendo o relato do homem com seus próprios olhos. Aquela criança se revolvendo no chão, repelida por um demônio. E Jesus, a princípio, somente fica olhando aquele jovem fazendo aquilo tudo. Mas a expectativa do pai, quando ouve de Jesus e entrega para mim, era que quando Jesus tomasse aquele menino, ou quando aquele menino chegasse perto de Jesus, ele fosse liberto e o milagre chegasse, o tão esperado milagre já estivesse em suas mãos, mas não é isso que acontece. Porque ele vê um Jesus olhando e observando a mesma coisa que já acontecia antes. E isso eu tenho certeza que por algum instante trouxe alguma frustração no seu coração, porque o que ele esperava é que aquele que diz, traz para mim, resolva no mesmo instante em qual ele entregou a Jesus. E às vezes você está aqui essa manhã e você está dizendo, Felipe, você está falando para eu entregar, mas eu já entreguei e ainda não vi nada acontecer. É porque Jesus está observando. Aleluia! É porque Jesus ainda está analisando. E Jesus está querendo ver, de fato, qual foi a raiz desse problema. E esperar Jesus observar, esperar Jesus ver é agoniante, é angustiante. Esperar Jesus resolver, esperar
Porque quando a gente entrega a Jesus, a resposta que a gente quer ouvir é: está curado, está liberto, está aberta a porta. Quando a gente entrega algo a Jesus que Ele pediu para que a gente pudesse entregar, quando eu lanço os meus anseios sobre Ele, eu quero receber um cuidado imediato, mas nem sempre o cuidado imediato é aquilo que precisamos. Às vezes precisamos perceber e aprender o que foi que ocasionou aquela ansiedade, ou aquela luta, ou aquele problema na nossa vida. E Jesus para olhar aquele menino. E Jesus então faz uma pergunta. E diz para o pai: há quanto tempo ele está assim? E essa pergunta vai de encontro ao pai, e isso deve ter trago a ele algumas lembranças ruins, porque ele percebe um choque de lucidez, porque ele vem carregando aquele problema há muito tempo, mas algum dia aquele problema teve um início. E talvez naquele início daquele problema ele pudesse controlar, ele pudesse ter resolvido. Porque aquele garoto, aquele homem ao qual estava ali na frente de Jesus, porque se ele diz desde a infância, nesse momento já não é mais um menino, mas sim um homem ou um adolescente, um jovem. Mas quando aquele jovem um dia era criança, ele conseguia até se resolver, ele conseguiria segurar, ele conseguia dominar de alguma forma. Mas agora o rapaz está grande e já a força já é maior, juntada ainda com o espírito maligno, não tem como mais segurar o menino. Mas o problema vem desde a infância, ainda quando ele era pequeno. Mas agora que ele está grande, não tem como mais segurar. O que você está querendo dizer, filho? Eu quero te dizer que os problemas têm que ser resolvidos enquanto eles aparecem. Não precisa o problema crescer para você clamar ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor e lançar sobre Ele quando o problema ainda está pequeno. O problema é que nós deixamos crescer o problema para querer clamar ao Senhor ou para lançar sobre Ele o meu problema. Há quanto tempo isso está assim? E essa pergunta confronta o pai nesse momento, porque ele se dá conta de que esse problema teve um início. E talvez esse problema poderia ter sido resolvido lá atrás, mas talvez por algum desleixo ou por alguma forma, ele achou que quando pequeno ele conseguia resolver porque ele tinha força e conseguiria segurar. E ele não resolveu o problema naquele momento. Ele deixou que crescesse e agora ele não tem domínio mais sobre o problema. Deus não quer que você deixe os problemas crescerem dentro da sua casa. Deus não quer que você deixe crescer os problemas na sua vida. Ele quer que você arranque pela raiz. Ele quer que você extermine esse problema à medida que você detectar esse problema. Mas nós temos a mania de deixar o problema crescer. Nós temos a mania de só nos importar com o problema quando nós, com os nossos braços, não conseguimos mais resolver. Aí sim, quando não conseguimos mais resolver, queremos entregar diante do Senhor. Há quanto tempo está assim? E se nós fizéssemos essa pergunta para cada um de nós aqui essa noite, que tem passado por algum problema, alguma angústia, ou que tem buscado algum milagre, talvez muitos de nós aqui hoje pela manhã estaríamos sendo confrontados com esse homem, porque quando começou o problema lá atrás, nós poderíamos ter solucionado esse problema ou resolvido esse problema, mas agora nós não temos força para resolver esse problema. Há quanto tempo está assim? Há quanto tempo está assim? E o pai responde: desde a infância. Desde criança ele está assim. Desde criança ele se aconteceu. E o pai começa a dizer: olha, ele desde pequeno faz isso aí que você está vendo, Jesus. Ele rola para um lado, rola para o outro, espuma, arranja os dentes. Mas se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. Mas se tu pode alguma coisa, ajuda. E tem duas coisas nessa frase. A primeira delas está no final, que ele diz: se tu
podes alguma coisa, ajuda-nos, nos ajude. Agora o pedido não é só mais para o filho, o pedido se enquadra a ele também, porque ele entende que ele também precisa ser tratado de algo que veio de Jesus. Agora ele se enquadra na petição a Jesus, ele não somente está pedindo para o seu filho, mas ele entende que no meio da caminhada ele perdeu a sua fé, que no meio da caminhada as coisas vieram contra ele e ele não pôde suportar, e a incredulidade invadiu o seu coração. E ele também entende que por seu filho estar daquela forma, ele tem alguma parcela de culpa. E ele diz, ajuda-nos, como nos ajude. E a segunda coisa que ele faz, ele diz, se tu podes. E esse se tu podes, ele mostra que ele já não estava crendo mais, e ele não cria, de fato, que aquele Jesus ao qual as pessoas davam testemunho, ao qual ele veio buscar um milagre, pudesse resolver o seu milagre. Porque adianta alguém vir buscar a Jesus algo, mas não crer que Jesus é o Cristo? Do que adianta a pessoa estar nos cultos todos os domingos, quintas-feiras, mas não crer que Jesus pode curar, não crer que Jesus pode libertar, não crer que Jesus possa salvar? Do que adianta buscar a Jesus não crendo que Ele pode fazer aquilo que eu não sei? E Ele pergunta se tu podes. Aí a gente começa a entender a análise de Jesus no menino rolando, e a espera de Jesus, e a pergunta que Jesus faz para ele: há quanto tempo está assim? Pai, como estava o seu coração? Porque às vezes o problema não nos faz enxergar aquilo que nós estamos sentindo. Talvez a busca, às vezes a busca por terceiros, não nos façam enxergar aquilo que nós mesmos necessitamos. Mas o diálogo de Jesus com aquele pai vai mostrando aquele pai que ele também precisava ser tratado. Na busca do seu milagre, irmão, você também precisa ser trocado. Na busca do seu milagre, você também precisa ser tratado. Porque essa busca nos traz defraudações, nós perdemos coisas, nós somos atingidos, as setas do inimigo vêm sobre as nossas vidas, e isso vem nos trazendo alguns desgastes, que a nossa fé enfraquece muitas vezes. E Jesus está mostrando para ele: olha, não é só seu filho que precisa de um toque ou de uma cura, mas você também precisa de uma renovação. Você precisa de uma renovação. Se tu podes. Aí Jesus devolve a pergunta: se tu podes, tudo é possível. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. A questão e a problemática não está naquele que pode fazer. O problema todo, a sistemática da coisa, está naquele ao qual pode crer. Porque aquele que pode fazer, certamente ele pode fazer. Glória a Deus. Então o problema não está naquele que pode fazer. O problema está naquele que pode crer. Então o problema do meu milagre nunca vai estar naquele que pode fazer, ou seja, o problema do meu milagre nunca vai estar em Deus, nunca vai estar em Jesus, nunca vai estar nele. O problema do meu milagre não chegar até mim, está simplesmente em mim nele. Se tu podes, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. O problema não está com ele, o problema está comigo. Não é o que ele não pode fazer, é o que eu posso crer. Jesus mostra para aquele pai que o problema todo não está nele. Ele pode resolver toda e qualquer coisa, mas o problema estava no coração dele, na fé dele, no que ele podia crer. E Jesus diz: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E a Bíblia diz que Jesus chega até aquele menino e expulsa o demônio daquele menino e diz: nunca mais em mim. Porque quando eu creio, Jesus resolve o meu problema e põe um ponto final da minha luta. A partir do momento que você começar a
fazer na sua vida? Ele vai colocar um ponto final nessa sua luta. Sai dele e nunca mais entre nele. Nunca mais. Jesus colocou um ponto final naquele problema. Jesus não deixou sombra de dúvida alguma sobre aquele demônio voltar sobre a vida daquele menino. Ele foi liberto de uma vez por todas. Tudo é possível com Deus. Tudo é possível ao Deus. História de Jesus. Passei da hora. Aleluia. Queria orar com vocês amanhã. O tempo já passou. Queria orar com vocês amanhã. Deus sabe que na busca do seu milagre você precisa de uma renovação. Ele sabe que essa busca tem te feito mal. Porque no meio dessa caminhada, no meio dessa busca, você tem sofrido agonia, você tem sofrido muitas privações, a angústia tem se abatido sobre essa busca. Porque a busca de um milagre é algo difícil, é algo complicado. Porque essa busca requer de mim esforço, requer de mim uma mente tranquila, requer de mim uma paz que excede o entendimento do mundo. E muitas das vezes eu, por ser carne, por ser falho, não consigo compreender isso. E a saga pela busca do meu milagre acaba sendo maior do que a preservação da minha vida com Deus. E ao avistar o meu milagre, nessa busca eu acabo esquecendo de mim mesmo, de renovar as minhas forças, de renovar a minha aliança com o Senhor, de buscar mais a presença dEle e buscar aquilo que essa busca tem me feito perder. Nós precisamos de uma renovação do Senhor. Aquele pai entendeu que a busca pelo milagre do seu filho tinha lhe tirado a fé. Que agora ele olhava a busca e ele queria simplesmente que fosse resolvido o problema dele, independente de quem seja, da circunstância que fosse. E ele queria simplesmente a cura, mas ele não queria como se fosse da vontade de Deus. E ao se encontrar com Jesus, ele entendeu que a problemática toda estava nele, não mais naquele que podia fazer o milagre. E quando Jesus diz que tudo é possível me crer, ele diz: eu creio. Mas ajuda a minha falta de fé. É uma contradição, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Só que agora essas palavras já não são mais palavras simples, porque a Bíblia faz questão de frisar e colocar entre parênteses que ele não clama simplesmente falando com Jesus, mas agora ele clama com lágrimas. E a Bíblia diz que as lágrimas do crente, elas não são lançadas em vão, mas o Senhor recolhe todas elas com o seu ouro. As lágrimas do crente não são lançadas em vão, mas são recolhidas pelo Senhor como forma de oração. E esse clamor com lágrima é mostrando: Senhor, um dia eu já criei, um dia eu já tive fé, mas as circunstâncias e essa busca me tiraram isso. Então me ajude a ter a fé que eu tinha antes. Me ajude a crer, porque eu já criei antes. Me fortalece, porque eu já fui forte antes. Eu creio. Mas ajuda a minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Eu quero orar com você essa manhã. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós te exaltamos. Exaltamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado, Jesus. Te exaltamos porque a sua palavra é lançada sobre as nossas vidas, Senhor Deus, que nos faz entender, Senhor Deus, que nos traz a lucidez, Senhor, da realidade dos nossos problemas, da realidade em qual nós estamos vivendo, Senhor. E à medida que eu sou confrontado pela sua palavra, uma luz se acende dentro de mim, uma luz se acende no meu coração, uma luz se acende na minha mente, e os meus olhos se abrem e eu começo a entender que não existe problema em ti, o problema está em mim. Eu começo a entender que a caminhada me trouxe coisas ruins, Senhor Deus, essa luta, essa busca, Senhor. Eu deixei que isso entrasse em meu coração, isso abalasse a minha fé, isso arrancasse de mim o crer naquilo que o Senhor pode fazer. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, sendo confrontados pela sua palavra, Senhor Deus, e sendo impulsionados a crer naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E ficamos impactados porque o seu poder é infinito, na medida do que eu posso crer, porque a sua palavra diz que tudo é possível quando eu creio. E isso ao mesmo tempo me traz conflitos, porque eu creio não na medida que eu preciso crer, porque eu creio em uma medida pequena, porque eu não consigo fazer com a minha fé que o céu se mova e esse milagre chegue até mim. E o clamor que eu tenho essa manhã é o mesmo clamor desse pai. Eu creio, mas aumenta, acrescenta, resolva essa minha falta de fé. Porque eu preciso ter a fé, Senhor Deus, que move a sua mão. Eu preciso ter a fé que atinge o seu coração. Eu preciso ter a fé, Senhor Deus, que move as montanhas. Eu preciso ter a fé que traz o milagre até ali. Por isso ajuda-nos essa manhã. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aumentar a nossa fé. Ajuda-nos a crer, Senhor Deus, naquilo que o Senhor pode fazer, ó Pai. Em nome de Jesus. Derrama um bálsamo de fé, Senhor Deus. Derrama sobre a nossa vida nessa manhã, Senhor Deus. Uma porção de fé. Porque sem ela nós não conseguimos te agradar, Deus. Porque sem ela não conseguimos alcançar o seu coração, Jesus. Porque sem ela nós não conseguimos caminhar. Nós não conseguimos continuar a nossa jornada. Nós não conseguimos alcançar o nosso alvo. Nós não conseguimos receber o que ansiamos. Fé. É o que nós precisamos nessa manhã, Senhor Deus, é fé. É que possamos crer mais, é que possamos acreditar mais, é que possamos depositar mais créditos na sua palavra. É que possamos ouvir mais, receber mais, praticar mais. Fé. Fé. Porque é por ela que nós vamos andar. Porque os justos andam pela fé e não por vista. Eu não quero agir segundo o que os meus olhos veem, o meu problema rangendo os dentes, espumando. Eu quero ser movido, Senhor Deus, pelo que os meus olhos podem contemplar quando eu acredito naquilo que o Senhor pode fazer. Eu quero ser movido pelo aquilo que os meus olhos não podem ver, Senhor Deus. Mas que aquilo que eu creio piamente que existe, mesmo não vendo que existe, Senhor. Fé. Levantarás, levantarás. Levantarás, levantarás. Levantarás, levantarás. Fé. É o que nós precisamos nessa manhã. Fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Cante esse louvor.
Agradeça ao nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Adore a Ele nesse momento. E deixe o Espírito Santo de Deus falar mais ao seu coração. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando dar resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já preparou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente resplandece os montes. Pois quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá da cova dos leões, porque ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, pelo que ela amava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando o sol parou, quando tocarem a trombeta, e as muralhas derrubou. E esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. Ele é o mesmo que não mudou. Ele é o mesmo que não mudou. O mesmo Deus que diz que tudo é possível ao que crer, para aquele Pai, é o Deus que repete isso para você essa manhã. Eu sou o mesmo que não mudou. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Aleluia, Jesus. Eu não vou me estender mais. A hora da mensagem. Coloque de pé em nome de Jesus, vamos encerrar.